Atenção dentista, porque acabou de ser liberado o edital de carreira da Marinha para essa prova de 2026. Nesse vídeo eu vou trazer para você, bem sucintamente, eu vou ser bem objetivo nesse vídeo aqui, as principais novidades desse edital da Marinha que acabou de ser liberado. E elas são basicamente três. Primeiro, local de trabalho, houve uma mudança na distribuição de vagas, tá? O tempo de permanência nesses locais mudou também, essa é a segunda mudança, tá? E a terceira mudança diz respeito a pré-requisitos exigidos para você conseguir fazer essa prova, mais especificamente aqui falando de títulos, beleza? Eu vou esclarecer tudo para você nesse vídeo de hoje. Mas antes de começar, caso você ainda não me conheça, é importante que eu me apresente para você, né? Caso você seja novo aqui no nosso canal, por exemplo. Meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército e criei o curso Dentista e Militar com o objetivo de ajudar dentistas como você que está me assistindo a conseguir a aprovação não só nesse concurso do Exército, mas nos outros dois concursos das Forças Armadas também. Eu estou falando aqui dos concursos da Aeronáutica e da Marinha. E nesse momento da nossa história, a gente já tem alunos que passaram, né, pelo nosso curso, que foram aprovados nos três concursos. Então é uma prova, né, de que a gente consegue ajudar você também que está nos assistindo aqui agora. Tá? Inclusive o link para você se matricular no curso está aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas vamos lá para o que interessa. O nosso assunto hoje é as principais mudanças desse edital da Marinha que foi liberado agora no dia 23 de janeiro, tá? Então, reforçando, né? Que mudanças são essas, né? Eu vou começar a mergulhar um pouco mais nelas. A primeira mudança é que as vagas nesse concurso, elas não são mais nacionais. Não é que elas não são mais nacionais e nunca mais serão, não é isso. É que para esse edital, as vagas são regionais, tá? Falando de certificação exigida, você tem que ter uma especialização ou uma residência em uma das vagas que abriram nesse ano para você conseguir disputar uma delas. Tá? Não basta ter somente a graduação, como vinha acontecendo nos últimos concursos da Marinha ao longo de muitos e muitos anos aí. Tá? E a terceira mudança é sobre a necessidade, né, de você ficar por muitos e muitos anos no local que corresponde à vaga que você está disputando. Tá? Você tem que passar mais ou menos ali uns 20 anos nesse local depois que você passar no concurso, sem poder ser transferido. Tá? Eu vou mergulhar nesses três temas a partir de agora. Então, falando de vagas inicialmente, né? As vagas que abriram no concurso da Marinha desse ano para dentistas, eu vou ter que dar uma colada aqui, né? Não tem como gravar tudo isso de cabeça, mas foram para 3 distritos navais diferentes. Tá? Começando pelo 4º Distrito Naval, o Distrito Naval de Belém. Foi liberada uma vaga para dentística, outra para odontopediatria, outra para orto e outra para prótese. Uma vaga para cada uma dessas especialidades. As outras vagas foram para os distritos navais de Ladário, que é o 6º Distrito Naval, e para o 9º Distrito Naval, que é o Distrito Naval do Amazonas. Falando desse 6º Distrito Naval, né, de Ladário, foi liberada uma vaga para prótese. E falando desse 9º Distrito Naval do Amazonas, né, foram liberadas uma vaga para dentística e outra vaga para periodontia. Se você quiser saber que hospitais navais, inclusive, né, você pode trabalhar nesses distritos navais, eu recomendo que você baixe o e-book Dentista Militar para Iniciantes. É um e-book que eu explico de maneira concisa como que funciona a carreira militar, os concursos, trago ali as informações principais sobre tudo isso. Para você baixar, é só acessar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Vai ser importante para você, tá? Falando agora de pré-requisitos, né? Na verdade, antes até da gente... Eu ia falar aqui sobre permanência agora, né, nesse local, mas vamos deixar isso um pouco mais para frente, tá? Eu vou abordar esse tema um pouco mais para frente aqui no nosso encontro. Vamos falar realmente sobre pré-requisitos aqui nesse momento, tá? Os principais pré-requisitos desses concursos das Forças Armadas sempre são idade e certificação, tá? Existem uma série de pré-requisitos que são listados ali, né, em edital, mas os principais, você tem que ler todos eles, né, é obrigação de todo candidato ler os editais, tá, que são liberados do concurso que eles farão. Inclusive, se você quiser acessar o nosso banco gratuito de provas e editais, que contém ali todas as provas, todos os editais mais recentes desses 3 concursos das Forças Armadas, você consegue achar aqui na descrição desse vídeo também, tá? Mas os principais, né, que são os que eu vou abordar aqui nesse vídeo com você, são idade e certificação. Então, falando de Marinha, isso não mudou, tá? Continua sendo ali o limite de idade de 33 anos no ano da prova, até, na verdade, 33 anos até 30 de junho do ano da prova,
tá? Então você não pode passar disso nesse ano de 2026, tá? Senão você não consegue fazer o concurso. Não adianta entrar com liminar, essas coisas todas, porque isso não cola em concurso das Forças Armadas, felizmente, tá? São os concursos mais seguros da odontologia. Falando agora de certificação exigida, né? O que acontece? Como essas vagas nesse concurso da Marinha nesse ano são regionais, ou seja, são especificamente para aqueles locais ali que eu citei agora há pouco, essas vagas regionais exigem que você tenha uma especialização ou residência naquela área. Então, por exemplo, você quer disputar uma vaga de prótese para ladário, né, no Mato Grosso do Sul. Você tem que ter uma especialização ou residência nessa área para você conseguir disputar essa vaga. Se você tiver só a graduação, você não vai conseguir fazer esse concurso nesse ano e entrar, né? E o momento de apresentação desse título é até setembro desse ano de 2026, que é quando ocorre a prova de títulos desse concurso da Marinha, tá? As vagas nacionais, que eram uma constante, né, nesse edital da Marinha nos anos anteriores, elas exigem somente a graduação. Elas não existem nesse edital especificamente, mas elas continuam existindo, tanto que elas estão citadas no edital, né? Existe a possibilidade, o edital prevê que elas existam. Está escrito isso lá no edital desse ano. Só que as vagas nesse ano não são nacionais, elas são só regionais. Então, se você é recém-formado e você queria fazer o concurso da Marinha sem ter uma especialização, não desanime, isso pode acontecer no edital de 2027, né? Estude até a liberação desse edital e mais importante até do que isso, mais importante não, tão importante quanto isso, comece a fazer uma especialização, tá? Eu sempre dava essa recomendação, mesmo antes do surgimento dessas vagas regionais, mesmo quando as vagas eram nacionais e a Marinha dava cursos e estágios na área de quem passava sem ter um título na área, né, tendo somente a graduação, isso ainda continua existindo, mas eu sempre recomendava, faça a sua especialização, porque dessa maneira você pontuaria, né, essa especialização na prova de títulos da Marinha, né, falando especificamente aqui do recém-formado, você se capacitaria a fazer também os concursos do Exército e Aeronáutica, né? Eu lembro que a carreira é igual nas três forças, só muda a farda, então vale a pena você ter um título que sirva para os três concursos, né? Então essa recomendação ela continua existindo, só que agora de uma maneira realmente mais intensa, tá? Bom, aproveitando esse gancho então, né, finalmente aqui, né, falando sobre transferências e período de permanência em determinado local, né, já que a gente falou de vagas regionais, essas vagas regionais, elas exigem que você fique, agora é uma mudança assim de plano de carreira, digamos assim, da Marinha, né? Elas exigem que você fique cerca de 20 anos ali, mais ou menos, o edital é bem específico, até ele fala entre 19 e 22 anos, né, naquele local, né? Então, se você passou por uma vaga, por exemplo, para Belém, você vai ter que ficar esse tempo todo lá, você não pode ser transferido, né? Você só pode ser transferido de lá depois de ter cumprido esse período, quando você chegar na boca ali para ser promovido para o último posto da carreira. Aí você tem que fazer um curso, né, superior para poder ser promovido para esse último posto, e aí nesse momento aí sim você pode ser transferido para um outro local diferente, mas até lá você tem que realmente trabalhar somente naquele local ali durante esse tempo todo. Essa é uma notícia que para muitas pessoas foi ruim, né, porque de repente alguém queria, por exemplo, alguém de Salvador, né, tem um hospital naval em Salvador, só para dar um exemplo, né? A pessoa de Salvador aceitou que ela tinha que fazer a prova, ir para o CFO, fazer o CFO no Rio, e aceitava também que depois do CFO ela seria designada para qualquer local do Brasil, mas 2 anos depois de permanência naquele local ela já poderia pedir uma transferência, né, para Salvador, por exemplo, né, que é o local que ela queria trabalhar e se estabelecer, né? E transferências no geral na carreira militar para dentistas, no Exército, Marinha Aeronáutica, é assim que funciona. Você, via de regra, consegue ir para o local que você quer e por lá ficar. Com essa mudança, esse tipo de perfil de candidato não vai ser atendido, mas se essa vaga fosse para Salvador, por exemplo, né, para o Distrito Naval lá que Salvador se inclui, seria uma ótima notícia, né? Então, para aquelas pessoas que querem ficar nesses locais, né, por muitos e muitos anos, foi a melhor notícia da vida, né? Para outras, nem tanto, né? Me diga aqui nos comentários, inclusive, o que você achou. Essa mudança foi boa para você, né? Falando dessas vagas esse ano, foi ruim? O que você me diz, né? Comente aqui e me diga, vamos dar uma conversada aqui, tá? E trazendo aqui finalmente, né, algumas outras informações importantes, né, sobre esse concurso. O período de inscrições é de 10 de março até 8 de abril, tá? E essa prova vai acontecer no dia 24 de maio. Então, assim, no momento que eu gravo esse vídeo, né, uma semana depois da liberação desse edital, no dia 30 de janeiro, faltam ali cerca de 4 meses para essa prova. Então, dá tempo de estudar, tá? A gente tem histórico de alunos nossos que conseguiram estudar bastante coisa nesse período e, por exemplo, quase passaram na prova.
né, de primeira inclusive, né, bateram na trave ali. Então é possível, tá? Você estudar o suficiente para passar de primeira, mesmo começando ali no momento da liberação do edital. A gente vai te ajudar, inclusive, a fazer isso com o curso Dentista Militar. E falando em prova ainda, né, caso você ainda não conheça essa prova da Marinha, ela contém 2 sessões de prova. Na verdade, vamos chamar de 3, né? 3 sessões de prova. São 50 questões de múltipla escolha, só que essas 50 questões de múltipla escolha se dividem entre 25 questões da parte específica e 25 de odonto geral. Quando eu digo específico, eu digo da sua especialidade, né, daquela área que abriu como vaga no concurso. E existe também uma sessão de prova de redação. O nosso curso, inclusive, cobre conteúdos que são cobrados, né, nessas 3 sessões de prova, inclusive redação. Tá? Inclusive recursos pós-prova também, não só para redação, mas para outras questões também de múltipla escolha. Tá? Então realmente a gente consegue te ajudar de uma maneira bem completa. Beleza? Bom, sobre esse edital da Marinha, essas eram as informações mais importantes, rápidas aqui que eu tinha para passar para você. Tá? Me diga o que você achou dessa mudança, deixa um like aqui nesse vídeo se essa informação for relevante para você, se você gostou dessas informações aqui, e fique de olho também nos links que eu listo aqui na descrição desse vídeo. Tá? Como eu falei, tem link para o e-book Dentista Militar para iniciantes, para o nosso banco de provas, para o curso Dentista Militar propriamente dito. Tá? Tudo que você precisa para passar nessa prova nesse ano da Marinha você encontra aqui no Dentista Militar. Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo. Um abraço!